Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Miguel de Cervantes, que foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano, nascido em 1547 e falecido em 1616. A sua obra-prima, Dom Quixote de la Mancha, muitas vezes considerada o primeiro romance moderno, é um clássico da literatura ocidental e é regularmente considerado um dos melhores romances jamais escritos. Miguel de Cervantes Saavedra era filho de um cirurgião cujo nome era Rodrigo de Cervantes, descendente de uma família de médicos, e de Leonor de Cortinas, da qual nada se sabe, e era o quarto de 7 irmãos. Supõe-se que tenha nascido em Alcalá de Henares, uma vez que foi lá batizado em 7 de outubro de 1547, de acordo com a sua certidão de batismo. O dia exato do seu nascimento é desconhecido, ainda que seja provável que tenha nascido no dia 29 de setembro, que é a data em que se celebra a festa do arcanjo São Miguel, dada a tradição de dar às crianças o nome do santo do dia do seu nascimento. O sobrenome de Saavedra, que Cervantes começou a usar após o seu cativeiro em Argel, poderá vir-se de Chaibedra, que no dialeto árabe magrebino é pronunciado quase como em espanhol e significa braço aleijado ou danificado. Por outro lado, a proeminente família Saavedra, ou Saiavedra, de Sevilha, que lutou contra os mouros durante centenas de anos na fronteira, portanto, com o reino mouro de Granada, poderia ter sido emblemática para os Cervantes, que se via como um descendente moral do Rohan de Saavedra, que foi um herói medieval, celebrado em romances de gesta, e que também foi um prisioneiro dos mouros, como ele, como depois veremos mais à frente. Não há dados precisos sobre os primeiros estudos do Miguel de Cervantes, que, sem dúvida, não chegaram a ser universitários. Pode ter estudado em Valladolid, Córdoba ou Sevilha, dado que a sua família teve uma vida errante, pois o seu pai estava sempre afundado em dívidas e chegou mesmo a estar preso em Valladolid. Em 1566, o Cervantes residia em Madrid, onde frequentou o Estúdio de la Vila, que era dirigido pelo professor de gramática e filósofo Juan López de Hoyos, que em 1569 publicou um livro sobre a doença e a morte da rainha Isabel de Valois, que era a terceira esposa do Filipe II. Então o López de Hoyos incluía nesse livro 2 poemas do Cervantes, a quem ele chamava o nosso discípulo caro e amado, que são, portanto, consideradas as suas primeiras manifestações literárias. O seu amor pelo teatro nasceu naqueles anos de juventude, ao assistir aos espetáculos do Lope de la Rueda. Em 1569, Cervantes envolveu-se num duelo com um mestre de obras chamado António Segura. Então, para não ser preso, ele colocou-se ao serviço do cardeal italiano, o Giulio Acquaviva, que estava em Madrid na altura como delegado do Papa Pio V, para assistir às exéquias por morte do príncipe Carlos, portanto, que era um filho lá do Filipe II, na companhia do qual ele então viajou para Roma, onde chegou em dezembro desse ano. Na companhia lá do cardeal, ele visitou Palermo, Milão, Florença, Veneza, Parma e Ferrara, num itinerário que viria a comentar, admiravelmente, na novela El Licenciado Vidiera, que em português seria O Licenciado Vidiera, que está incluído numa coleção de contos, de que depois falarei lá mais adiante. Ali leu os poemas de cavalaria do Ludovico Ariosto, que muito terão influenciado a escrita do Dom Quixote, e os Dialoghi d'Amore, que em português seriam os Diálogos de Amor, do Leon Hebreu,
que era o pseudónimo literário de um judeu chamado Yehuda Abranabel, que era um judeu sefardita de origem portuguesa. Era membro da família Abranabel, que era uma família rica e poderosa, que teve que fugir quando começou a perseguição aos judeus, né? Aqueles judeus que não aceitaram converter-se, portanto, forçadamente, né, ao cristianismo, e que então foram perseguidos pela Inquisição. Portanto, ele era membro dessa família. E então teria sido a leitura destes diálogos de amor lá do hebreu que deram ao Cervantes a ideia de amor que ele ficou, com que ele ficou. Em 1570, deixou o serviço do cardeal Acquaviva para se alistar na armada liderada pelo Dom Juan de Áustria, que era um meio-irmão lá do Filipe II, ao serviço da qual ele participou no dia 7 de outubro de 1571, na famosa Batalha de Lepanto, na qual os cristãos venceram os muçulmanos do Império Otomano, numa luta, enfim, pelo controle do Mediterrâneo. O Cervantes foi ferido no ombro esquerdo por um estilhaço, que lhe cortou um nervo, deixando a mão esquerda inutilizada, portanto, para o resto da vida, o que lhe valeu o apelido de o Maneta de Lepanto. Depois de então estar 6 meses no hospital, em Messina, ele retomou a sua vida militar, no ano de 1572, e participou em várias expedições navais lá pelo Mediterrâneo. Depois de visitar as principais cidades da Sicília, da Sardenha, da Lombardia, de estar em Génova, permaneceu em Nápoles entre 1573 e 1575. E em 1575, durante a viagem de regresso lá de Nápoles para Castela, o Miguel de Cervantes e o seu irmão Rodrigo foram capturados por corsários de Argel, que então fazia parte do Império Otomano. Os corsários encontraram na posse dos Cervantes umas cartas de recomendação do Dom Juan de Áustria e do Duque de Sessa, o que os fez pensar que o Cervantes devia ser uma pessoa muito importante, pelo qual certamente iriam obter um grande resgate. E então pediam 500 escudos de ouro pela sua liberdade. O Cervantes foi dado como escravo a um renegado grego, lá de Argel, que era o Dalí Mami, e permaneceu em Argel até o ano de 1580. Nos quase 5 anos de prisão, o Cervantes tentou escapar 4 vezes, tendo organizado ele próprio as 4 tentativas de fuga. Todas falharam, e ele assumiu sempre a responsabilidade, preferindo a tortura à traição daqueles que o ajudavam. Então, depois da 4ª tentativa, o governador turco de Argel decidiu levá-lo para Constantinopla, de onde então ele seria quase impossível ele fugir. Foi então que chegou a Argel um padre trinitário. Portanto, os trinitários eram uma ordem religiosa que se dedicava à libertação de cativos, portanto, que estavam cativos pelos mouros. O frei Juan Gil só tinha 300 escudos, que era insuficiente para resgatar o Cervantes, né? Para o qual, como já vimos, eram exigidos 500. O frade procurou então recolher entre os mercadores cristãos a quantia que faltava, o que conseguiu quando o Cervantes já estava numa das galés que iam navegar para Constantinopla, amarrado com 2 correntes e um grilhão, como ele depois escreveu mais tarde. Então, graças aos 500 escudos, tão ardiamente recolhidos, o Cervantes lá foi libertado no dia 19 de setembro de 1580. E, a 24 de outubro, ele regressou finalmente à Espanha, juntamente com outros cativos também resgatados na altura. Em maio de 1581, Cervantes mudou-se para Lisboa, onde então se localizava a corte de Filipe II. Portanto, lembram-se que Portugal tinha passado a pertencer à corte espanhola a partir do ano de 1580. Portanto, nesta nação de 1581, o Cervantes veio então cá para Lisboa a fim de encontrar algum serviço com o qual ele pudesse reconstituir a sua vida e pagar as dívidas que a sua família tinha contraído para resgatar os filhos, né? Ele e o irmão. O irmão esse já tinha sido resgatado mais cedo, no ano de 1577. Então o Cervantes chegou à capital portuguesa, onde se terá encantado pela cidade e pelas suas damas, de tal maneira que ele escreveu para festas Milão, para amores Lusitânia. Então o rei confiou-lhe uma missão secreta em Ourão, uma vez que tinha um grande conhecimento da cultura e dos costumes lá do norte da África.
Ele lá foi cumprir a missão e depois, no fim da missão, tornou a regressar a Lisboa e daí voltou outra vez para Madrid. De volta a Castela, o Cervantes estabeleceu contacto com literatos da época, como o Luís de Góngora e o Lope de Vega, e é muito provável que entre os anos de 1581 e 1583 Cervantes tenha começado a escrever La Galateia, a Galateia, que foi a sua primeira obra literária assim de dimensão e de importância. Até aí ele só tinha publicado algumas composições, inseridas em livros alheios, ou em romanceiros, ou cancioneiros, enfim, obras que reuniam produções de vários poetas. O romance, La Galateia, foi publicado em 1585 com o título de Primeira Parte de La Galateia. Porquê? Porque o autor pretendia que viesse a ser formado por 6 livros. Mas ele só escreveu esta primeira parte e nunca mais o continuou. Ele teve muita pena quando já era velhinho, dizia que tinha tentado, mas nunca tinha conseguido continuar a obra. O La Galateia é um romance assim, no novo estilo elegante, da novela pastoral. Então, depois, com a ajuda lá de um pequeno círculo de amigos, ele conquistou com esse livro um público sofisticado que passou então a conhecer o Cervantes. Escreveu também nessa época os poemas dramáticos Los Tratos de Argel, que seria em português Os Trabalhos de Argel, e La Numancia, que foram ambos publicados no ano de 1585. Los Tratos de Argel trata da vida dos escravos cristãos lá de Argel, com base nas suas próprias experiências. E o La Numancia foi concebido como uma obra patriótica, tanto que era a dramatização do longo e brutal cerco de Numancia pelo general romano o Scipio Emilianus, e que, com a conquista da Numancia, a Península Ibérica tornou-se então a província romana da Hispânia. Aproveito para dizer aqui que o Cervantes escreveu cerca de 20 ou 30 peças teatrais, mas apenas 2 delas sobreviveram, isoladas, né? Além das que foram incluídas num volume chamado 8 Comédias e 8 Entremeses Nunca Antes Representados, que depois eu falarei mais à frente deste livro. Em Madrid, o escritor manteve relações românticas com a Ana Vilafranca, ou Ana Franca, de Rojas, que era casada com Alonso Rodrigues, que era um estalajadeiro. E dessa relação nasceu uma menina, uma filha, em abril do ano de 1584, que foi batizada com o nome de Isabel. Aos 15 anos, a menina ficou órfã, morreu a mãe, e então ela foi acolhida por Madalena, que era meia-irmã do Cervantes. Então ele reconheceu, um ano depois então, de ele estar lá com a sua irmã, mas nunca, o pai e a filha nunca tiveram assim, um bom relacionamento. Depois, em meados de setembro de 1584, portanto, desse mesmo ano, o Cervantes foi para Esquívias, que era um povoado da La Mancha, chamado por Dona Juana Gaitán, que queria confiar-lhe a publicação do Cancioneiro, que era uma coletânea de poemas do seu falecido marido. E foi aí que ele conheceu Catalina de Salazar e Palacios, que era uma jovem que ainda nem tinha 20 anos, com a qual ele casou 3 meses depois. Então ele viveu lá em Esquívias há algum tempo, dedicando-se ao teatro, mas aquele casamento nunca funcionou verdadeiramente, eles nunca chegaram a ter filhos sequer. Uma curiosidade é que o Cervantes nunca fala da mulher nos seus vários escritos autobiográficos. Apesar de ter sido ele quem estreou na literatura espanhola o tema do divórcio. O divórcio, que era uma coisa impossível num país católico daquele tempo. Com um entremés a que ele chamou El Juez de los Divórcios, que seria em português o juiz dos divórcios, que é um entremés que está incluído numa coletânea, de que depois vou falar também lá mais para a frente. Nesse entremés, o Cervantes sustenta que o pior concerto é melhor do que o melhor divórcio. E ele, então, lá foi aguentando o casamento. Após 2 anos de casado, o Cervantes concluiu que não se conseguia governar só com a escrita e teve que arranjar emprego. Começou então as suas extensas viagens pela Andaluzia e no ano de 1587 viajou como comissário das provisões da Armada Invencível,
Foi um cargo que lhe tinha sido confiado pelo rei, né? A Armada Invencível, lembra-se que foi aquela grande expedição que reuniu a maioria dos barcos do Império do Filipe II para atacarem a Inglaterra, mas que fracassou redondamente. Pronto, então ele foi comissário das provisões da Armada Invencível. Durante os anos em que ele foi curador lá da Armada, ele percorreu repetidamente a estrada que vai desde Madrid até a Andaluzia, passando por Toledo e por La Mancha, que agora é Ciudad Real, que naquele tempo era La Mancha. Em 10 de janeiro de 1588, Cervantes estabeleceu-se na cidade de Sevilha e então visitou os municípios ali da província, a recolher produtos como azeitonas, azeite, trigo e cevada, portanto, para abastecer lá os navios reais. A partir do ano 1594, Cervantes foi cobrador de impostos, um emprego que lhe traria inúmeros problemas e disputas, uma vez que ele era responsável por ir de casa em casa a cobrar os impostos, que eram principalmente destinados a cobrir, as várias guerras em que a Espanha esteve envolvida na altura. Em 1597, ele foi preso na prisão real de Sevilha, entre os meses de setembro e dezembro, acusado de se ter apropriado de dinheiro público, após serem encontradas várias irregularidades nas contas dele. Parece que esta já não era a primeira vez que ele esteve preso, por falta da apresentação atempada das contas lá ao Tesouro Real. E foi enquanto ele estava preso que ele gerou o Dom Quixote de La Mancha, segundo o prólogo da obra. Eu tenho aqui o livro e andei a lê-lo nestes dias, nestas semanas. Passei várias semanas a ler. E então, de facto, tem aqui logo no início do prólogo, ele diz: podia, portanto, o meu engenho, estéril e mal cultivado, produzir neste mundo, senão a história de um filho magro, seco e enrugado, caprichoso e cheio de pensamentos vários e nunca imaginados de outra pessoa? Bem como quem foi gerado num cárcere, onde toda a incomodidade tem seu assento e onde todo o triste ruído faz a sua habitação. Portanto, cá está, gerado no cárcere. Ora, nós não sabemos o que ele queria dizer com isto. Será que começou lá a escrevê-lo? Ou teve só lá a ideia? Ou ainda lá conseguiu esquematizar mais ou menos a obra? Não sabemos o que ele quer dizer com isto do gerou. Em janeiro de 1605 foi então publicada a primeira parte com o título de El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Não como se diz em castelhano, Quixote. É Quixote, que era como se dizia na altura. Aliás, eu tenho aqui uma fotocópia da primeira página que diz exatamente isso. O El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Que em português, portanto, seria o engenhoso Fidalgo Don Quixote de la Mancha, que se tornou um sucesso imediato. Em agosto desse mesmo ano foram realizadas várias edições, 2 em Madrid, 2 em Lisboa e 1 em Valência. E num curto espaço de tempo, o nome do Miguel de Cervantes passou a ser tão conhecido em Inglaterra, em França e na Itália como já era em Espanha. A segunda parte do Dom Quixote apareceria só em 1615, com o título Segunda Parte del Ingenioso Caballero Dom Quixote de la Mancha. O engenhoso cavaleiro Dom Quixote de la Mancha. Reparem, já não diz o fidalgo, diz o cavaleiro. Eu depois explicarei isso lá mais para a frente se tiver tempo. Um ano antes da publicação deste segundo volume, tinha sido publicada uma falsa continuação da autoria de um Alonso Fernández de Avellaneda, a qual o Cervantes refuta na própria segunda parte do Dom Quixote. Que está aqui assim, na segunda parte, a certa altura, diz assim: ele estava alojado lá numa pensão e apareceram lá também outros clientes, outros hóspedes, e ficaram alojados no quarto exatamente ao lado do dele. Ele já estava deitado na cama e ouviu um diálogo, não é? Lá no quarto ao lado. E que dizia um:
Por vida de vossa mercê, senhor Dom Jerónimo, vamos ler, enquanto não vem a ceia, outro capítulo da segunda parte de Dom Quixote de La Mancha. Apenas o Dom Quixote ouviu o seu nome, pôs-se de pé e, com o ouvido alerta, escutou o que diziam dele. E ouviu o tal Dom Jerónimo responder: para que quer vossa mercê ler esses disparates, senhor Dom João? Se quem tiver lido a primeira parte da história de Dom Quixote de La Mancha não pode encontrar gosto em ler a segunda. Apesar disso, tornou Dom João, sempre se deve ler, porque não há livro tão ruim que não tenha alguma coisa de boa. Neste, o que mais me desagrada é pintar o Dom Quixote já desenamorado de Dulcinea del Toboso. Ouvindo isto, o Dom Quixote, cheio de ira e de despeito, levantou a voz e disse: quem disser que Dom Quixote de La Mancha esqueceu ou pode esquecer Dulcinea del Toboso, eu lhe farei perceber com armas iguais que está muito longe da verdade e que nem a incomparável Dulcinea del Toboso pode ser olvidada, nem pode caber o olvido no peito de Dom Quixote. O seu brasão é a firmeza e a sua profissão guardá-la com suavidade e sem esforço algum. Quem é que nos responde? Tornaram no outro aposento. Quem há de ser? Respondeu o Sancho. Senão o próprio Dom Quixote de La Mancha, que sustentará tudo o que disse e que o que tiver de dizer, que ao bom pagador não dói o penhor. Apenas Sancho disse isto, entraram pela porta do seu aposento 2 cavaleiros e um deles, tirando os braços ao pescoço de Dom Quixote, disse-lhe: nem a vossa presença pode desmentir o vosso nome, nem o vosso nome pode desacreditar a vossa presença. Sem dúvida, senhor, sois o verdadeiro Dom Quixote de La Mancha, norte e luz da cavalaria andante, a despeito e apesar de quem quis usurpar o vosso nome e aniquilar as vossas façanhas, como fez o autor deste livro que aqui vos entrego. E dei-lhe. Entre estas duas partes do Dom Quixote apareceram as novelas exemplares, que em português seriam as novelas exemplares, que está editado, aliás, cá em Portugal com esse nome, que saíram em 1613, que é um conjunto de 12 narrações breves, portanto 12 novelas ou contos, bem como um outro também poema, Viaje del Parnaso, a Viagem de Parnaso, que saiu no ano de 1614, e que é um extenso poema entre setos encadeados, que tinha como objetivo glorificar um grande número de poetas contemporâneos e satirizar outros. É um longo poema alegórico, de escárnio mitológico, e escrito em forma satírica, com um post-escrito em prosa. Em 1615, depois de perder todas as esperanças de ver as suas peças em palco, 8 delas foram publicadas em conjunto com 8 interlúdios cómicos, num volume com o título de 8 Comédias e 8 Entremeses Nuevos. Portanto, seria em português 8 comédias e 8 novos entremeses nunca representados. Esta obra viria depois mais tarde a ser reconhecida como uma das melhores obras do género. Este conjunto de peças é um excelente exemplo do humor cervantino e do seu pleno domínio das convenções da época. Um ano após a morte do Cervantes surgiu ainda um novo trabalho, que era um romance, Los Trabajos de Persiles e Sigismunda, que é Os Trabalhos de Persiles e Sigismunda, que também está editado em Portugal com esse nome, cuja dedicatória a Pedro Fernandes e Castro e Andrade, que era o 7º Conde de Lemos, entre outros títulos que ele tinha, foi o seu patrono, o patrono de Cervantes durante muitos anos, e a quem ele também dedicou a segunda parte do Dom Quixote e aqueles romances exemplares, dedicou todos a esse seu grande amigo e protetor. E então, ele, nesta dedicatória dos Persiles, que ele escreveu 2 dias antes de morrer, é uma das páginas mais comoventes da literatura espanhola, e que começa assim: Senhor, aquelas velhas quadras que se celebravam no seu tempo, que começavam assim: põe já o pé no estribo. Gostaria que não viessem tão nuas neste meu escrito, pois, quase com as mesmas palavras, eu posso começar dizendo: já pus o pé no estribo, com a ânsia da morte. Grande Senhor, esta vos escrevo. E depois continua, é assim um texto bastante comprido.
Mas antes de terminar, eu gostava de me referir brevemente à obra de Cervantes como poeta. Ele geralmente nunca foi considerado sempre assim um poeta medíocre. Poucos dos seus poemas sobrevivem hoje, embora apareçam alguns na La Galateia e noutras obras. Também aqui no Dom Quixote há muitos poemas. Ele escreveu de Dos Canciones a la Armada Invencível. Portanto, que em português seria duas canções para a Armada Invencível. Mas também não ficaram na história. Aquilo que realmente é, enfim, é considerado melhor dele são os sonetos, que, enfim, é o melhor do seu trabalho poético. Especialmente uns sonetos chamados Ao túmulo del rei Filipe em Sevilha, seria em português Ao túmulo do rei Filipe em Sevilha. Outro soneto, o Canto de Calíope, Canto de Calíope, e ainda um outro, Epístola a Mateo Vasquez, Carta a Mateo Vasquez. Estes seriam os seus sonetos mais famosos. Depois há aquele outro livro que acho que também já referi atrás, A Viagem del Parnaso, A Viagem de Parnaso, portanto, aquele poema épico que eu já referi. Portanto, estas são mais ou menos toda a sua obra poética. Então, o Cervantes morreu em 22 de abril de 1616, provavelmente vítima de hidropisia, de arteriosclerose ou diabetes. Também há quem diga que ele terá morrido de cirrose. A seu pedido, o Miguel de Cervantes foi sepultado na igreja conventual das Trinitárias em Madrid. Lembram-se que os trinitários foram seus grandes amigos e que o ajudaram a libertar lá de Argel. A igreja depois, mais tarde, foi remodelada nos finais do século XVII. Bem, tem-se a certeza de que ele de facto foi ali sepultado, mas o que é certo é que até hoje nunca se soube com certeza qual é, onde está e qual é a sua campa onde ele está sepultado. Outra coisa interessante é que o falecimento de dois dos grandes escritores da humanidade, que foi, portanto, aqui o Cervantes e o Shakespeare, está registado como tendo morrido no mesmo dia, ou seja, no dia 23 de abril de 1616. Mas a verdade é que nem um nem o outro morreram nesse dia. Porquê? Porque na Espanha usava-se, já nessa altura, o calendário gregoriano, mas na Inglaterra ainda não. E daí que, na realidade, o Shakespeare morreu 10 dias depois do Cervantes. Por outro lado, também o Cervantes não morreu no dia 23. Dia 23 é o dia do enterro. Porque, de acordo com, enfim, com o costume da época, o que subsistia, não é? Era o registro do enterro. E, por isso, oficialmente, a data da morte dele é 23 de abril de 1616. Mas ele, de facto, morreu no dia 22. De qualquer maneira, em homenagem ao Cervantes, o dia 23 de abril é hoje, e já há muitos anos, em toda a Espanha, o Dia do Livro. Portanto, o Miguel de Cervantes foi considerado o precursor do realismo na Espanha. O seu trabalho é considerado entre os mais importantes em toda a literatura mundial. E a sua influência sobre a língua castelhana tem sido tão grande que o castelhano é normalmente e frequentemente chamado La Lengua de Cervantes, a língua de Cervantes. Ora bem, eu penso que isto já é muito adiantado, mas ainda gostaria de falar então alguma coisa sobre o Dom Quixote. Eu tenho aqui em 2 lindos volumes, editados pelo Círculo de Leitores, aqui já há vários anos. O Dom Quixote de La Mancha está organizado em 126 capítulos, divididos em 2 partes. O título e a ortografia originais são El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Como já disse, em castelhano seria Don Quixote de la Mancha. E, portanto, foi publicado em 1605, como eu disse. A segunda parte, que foi publicada em 2016, então já trata por Caballero. O Ingenioso Caballero Don Quixote de la Mancha. Então, conforme este título sugere, não é? É o engenhoso. Engenhoso. O que é que isto quererá dizer? Podemos traduzir como engenhoso, ou inteligente, ou ingênuo. Também podemos dizer ingênuo. Portanto, aqui começamos já a ver que isto, o romance é uma paródia, uma gozação toda de princípio ao fim. Além disso, o Cervantes chamou Hidalgo no primeiro volume, mas no segundo já lhe chamou Cavaleiro. O que já dá aqui uma ideia da viragem, não é? Da vida do Dom Quixote, de então um fidalgo do seu tempo, para um cavaleiro.
como ele se julgava que era, um cavaleiro medieval, do tempo daquelas gestas, dos 12 de Inglaterra, etc. De facto, o romance é uma hilariante paródia aos romances de cavalaria, que na altura já se encontravam em declínio, mas que ainda gozavam de grande popularidade. Mas a paródia é apresentada de uma forma invulgar. É que o protagonista, o Dom Quixote, que já era assim uma certa idade, entrega-se à leitura dos romances de cavalaria, começa a acreditar que aquelas histórias foram historicamente verdadeiras. Ele enlouquece e decide então tornar-se um cavaleiro andante. Então, na sua loucura, ele parte em viagem através da Espanha e então vive o seu próprio romance de cavalaria. Através da narração dos seus feitos, dos feitos do Cavaleiro da Triste Figura, como ele ficou então apelidado, não é? Cognominado. O Cervantes satiriza aqui os preceitos que regiam aquelas histórias fantásticas, cheias de gigantes, de encantamentos, de monstros, etc. Portanto, é uma história que é apresentada como uma novela realista, mas descreve aventuras absolutamente inacreditáveis, absolutamente fantasiosas. Principalmente no primeiro volume, onde então encontramos episódios onde o imaginário se transforma na própria realidade, ou vice-versa, não é? Toda a gente conhece, certamente, esse episódio dos moinhos de vento, não é? Que ele julgava que eram gigantes e que investiu contra os moinhos, julgando que estava a lutar com gigantes. Portanto, este é só um dos muitos episódios, né, em que ele troca a realidade pela fantasia. Portanto, a ação principal do romance gira em torno das 3 incursões feitas por ele, lá por Dom Quixote, nas terras que vão desde a Mancha, passando pelo Aragão até à Catalunha e terminam em Salamanca. Nestas incursões ele envolve-se em muitas aventuras imaginárias, né? No princípio, logo no início da primeira aventura, ele é armado cavaleiro, exige que seja armado cavaleiro pelo proprietário lá de um albergue que ele julgava que era um castelo e julgava que o dono do albergue era um castelão, o cavaleiro castelão, e então obrigou o outro a armá-lo cavaleiro e foi aí que começou a sua gesta de cavaleiro. Então ele fazia-se transportar no seu cavalo rocinante, acompanhado pelo seu escudeiro, o Sancho Panza, montado no seu burro russo. O encanto desta obra nasce do desencontro entre o idealismo do protagonista, do Dom Quixote, e a realidade em que ele atua, que é aqui representada pelo Sancho Panza. Aqui o Sancho Panza é aquele indivíduo que, embora assim, simples e analfabeto e tal, é muito mais ponderado e representa, portanto, aqui o bom senso contra o Dom Quixote, que representa o ideal, o idealismo. E depois, no final, né, da história, o bom senso acaba por vencer, porque o Dom Quixote acaba por regressar lá ao seu povoado, à sua terra, prematuramente envelhecido e doente, muito desiludido, e conclui que ele afinal não é nenhum herói, que nem sequer existem heróis na vida real, que só lá nas histórias, nas fantasias dos cavaleiros é que existiam heróis. E pronto, olha, por aqui me fico, não tenho tempo para mais, espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande Cervantes, Miguel de Cervantes, autor do Dom Quixote de La Mancha, considerada uma das maiores obras de todos os tempos e que inaugurou o romance nas modernas línguas de origem latina, as modernas línguas do nosso tempo. Espero voltar para a semana, se tiver vida e saúde, se Deus me permitir, para vos falar de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!